A paz do Senhor Jesus, meus nobres e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus abençoe a todos. Ótima sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021. Estamos chegando já em a véspera de Natal como hoje, e eu quero hoje desejar a você um dia abençoado. Eu peço a você que é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever. Ative também o sininho das notificações para que você possa estar notificado de tudo quanto a gente participa aqui e passa para vocês, amém? Também o seu comentário é muito importante e o seu like. E também após você ouvir essa mensagem de hoje, então compartilhe ao máximo de pessoas que você puder. Hoje vamos dar prosseguimento à nossa série, O que não te contaram sobre o Natal. E no episódio de hoje eu quero falar sobre o Papai Noel. É o velhinho bondoso, caridoso, que você já ouviu falar muito, até quando você era criança, eu acredito que você pedia também a ele, solicitava, fazia cartinhas e tudo mais, não é verdade? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero ler com você a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então nós estamos falando aqui de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Então nós vamos falar um pouco sobre, já falamos aqui o significado do Natal, falamos aqui que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, o vídeo de ontem, você que nos acompanha tá a par, se você ainda não nos acompanha, não esquece aqui de se inscrever e também recuperar as mensagens de ontem e de ontem, tá bom? Prossigamos aqui, Papai Noel. Então, na verdade, de onde surgiu? Então, é uma história real? Sim, é uma história real, baseada em um fato real, chamado Nicolas, tá certo? Que era Nicolas, mas esse homem chamado Nicolas, dentro da sua permanência, é Nicolau. Então, por enquanto, ficou somente Nicolau, um homem rico, bondoso. Então, ele ajudava as pessoas. Observe bem que ele ajudava as pessoas. Então, pessoas carentes, pessoas necessitadas. O que ele fazia? Então, ele montava numa charretinha, né? Hoje uma carruaginha. Então, ele colocava presentes. Então, nos potes colocava moedas de ouro, de prata. Também as pessoas vinham com meias, né? E colocava na janela, aonde ele colocava aos mais, tá certo? Necessitados. Então ele colocava doce, chocolate, colocava donatilhos até nas portas também. Então, assim foi a história desse homem chamado Nicolau. Tanto é que esse nome tomou uma proporção tão grande que fizeram o quê? A Igreja Católica, então, começou a revenerar e também a canonizar. Então, fizeram desse Nicolau São Nicolau. Por que o São? O São aqui é porque canonizaram. Então, endeusaram e santificaram ele. Então, falaram, um homem como esse não pode ser um homem qualquer. Então, foram lá e colocaram o seu nome de São Nicolau. Então, observe bem que São Nicolau, então ele era o quê? Um cristão rico, que era muito generoso para os pobres e gostava muito de criança. Sua história ficou misturada, né, com várias lendas, criando aí o Papai Noel. Então, através de toda essa história de Nicolau e depois canonizada São Nicolau, então ele se tornou o quê? O Papai Noel. Então, quando ele se torna o Papai Noel, lembrando que papai, tá certo? É pai. E Noel, no francês, significa Natal. Noel, no francês, é Natal. Então, daí vem o nome Pai Natal. Olha só, o perigo está aqui. O perigo está aqui, esse perigo, né? Então, Pai, tá certo? Natal. Olha só, Pai Natal. Então, você observe bem
que esse personagem, por nome de Nicolau, então o que acontece? Então ele toma o lugar, tá certo, primário daquilo que tem como foco de Natal. Então quando alguém fala de Natal, automaticamente por causa, tá certo, do Nicolau, então criou-se uma imagem aonde o símbolo do Natal é o Papai Noel. Aqui está o perigo, não só para a igreja, para aqueles que adoram o Senhor, mas também para a humanidade. Por quê? Porque você observe bem, então quando a gente fala de Natal, nós estamos falando, tá certo, do nascimento de alguém, e esse alguém é Jesus. Então por isso que nós cristãos não colocamos imagem de Papai Noel no Natal na igreja. Por isso que nós não colocamos, tá certo, o Papai Noel dentro da nossa casa. Por quê? Porque na verdade Natal para nós não é Papai Noel. Natal para nós é Jesus, é Cristo. Natal para nós. Então se eu quero falar de caridade, é só eu ir para a obra do Espírito Santo, para o fruto, Gálatas 5, 21 e 22. Então todo aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Então observe bem, se eu quero falar de boas ações, olha só o que diz Provérbios 22, 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparta o seu pão com o pobre. Então quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então o Senhor está falando aqui, tá certo, todo aquele que for generoso, então qualquer pessoa pode colocar uma roupa vermelha, um gorrinho na cabeça, uma barbinha, tá certo, uma barba postiça aqui branca, e pode sair ho, 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 ho. Não, então, mas isso não pode tomar o lugar de Jesus. Porque quando eu olho para o Natal, eu estou falando de Cristo. Então, quando eu olho para o Natal, eu estou falando de Cristo. Observe bem que esse negócio de Papai Noel, então ele toma lugar em tanto país. Olha só, na Croácia, que é lá a croata, a língua croata, então Papai Noel significa, ó, Dejed Mehes, que é Pai, Dejed Mehes Noel. Então Papai Noel. Olha só, tá certo? Em espanhol, Papa Noel. Papa Noel. Em francês, Père Noel. Pai, tá certo que é papai, Père, e Noel, tá certo, continua sendo Noel, que é o Natal. Então observe bem, em inglês é Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, né? E em português, Pai Natal. Então em português, Pai Natal, papai, Pai. E Noel, tá certo? Natal. Então, essa tradução francesa que se transliterou para o mundo inteiro, então ela veio de onde? Ela veio da antigo, tá certo? Oriente, da Ásia Menor, lá da Turquia, sim, da Turquia. Observe bem. Então, o personagem Papai Noel, então você sabe que ele foi inspirado, tá certo? Por uma história de um bispo lá de Turquia, chamado Nicolau, como eu já falei. E também tem mais aqui. E mais tarde, o que aconteceu com ele? Ele foi canonizado. Então ele foi canonizado, foi considerado santo por ajudar pessoas que tinham necessidade. Então, acaba automaticamente tomando, né, de uma forma antibíblica, de uma forma não espiritual, acaba tomando o lugar de Cristo. E aqui, quando nós vamos ler aqui 1 Timóteo 2,5, está escrito, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nisso daqui, nós já aprendemos. Então, se eu quero olhar, pegar alguém como exemplo de caridade, eu olho para Jesus. Se eu quero pegar alguém, pegar algum exemplo como bondade, eu olho para Cristo. Se eu quero pegar uma bondade de amor, eu olho para Deus. Então não tem como eu pegar o Papai Noel e colocar como uma figura do Natal. Lembrando também, por quê? Porque na verdade ele também toma o lugar, tá certo? Por quê? Por causa da forma de materialismo, comércio, para se vender, então para arrecadar dinheiro. Você vê dentro do shopping. Então você vai lá no shopping, vai numa praça aí, vai em algum lugar, tem lá aqueles quiosques grandes, aquelas montagens de decorações, a stand e aí vai, tá lá o Papai Noel lá. Então a criança só consegue tirar foto com ele só se pagar. Só se pagar.
Por aqui já é desvirtuado. Só se pagar. Que bondade hoje representa isso para nós? Nenhuma. Porque você só pode se aproximar, tirar foto se você der dinheiro. E olha só o que diz a palavra do Senhor em João, capítulo 6 e versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E os que vêm a mim, diz Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus está falando, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lanço ele fora. Eu não posso lançar ele fora. Então esta palavra é a palavra de Jesus para nós. Então, por que nós, tá certo, não, tá certo, aderimos à imagem de Papai Noel? Porque para nós, tá certo, então foi um homem bondoso, nós não vamos discutir isso, tá certo, mas ele não pode tomar o lugar de Cristo, porque o símbolo do Natal, tá certo, o que vai caracterizar o Natal não é Papai Noel, mas é Jesus. Observe bem aqui comigo, que quando eu venho trazer presente, o meu presente, porque Papai Noel, então nós temos que explicar para nossas crianças, tá certo, o verdadeiro sentido do Papai Noel. Temos que explicar que esse homem foi Nicolau na Turquia, tá certo, lá no 4º século, e aí vai, porque ele viveu entre o 3º e o 4º século, tá certo, mas ele foi canonizado no 4º século, então depois de Cristo pela Igreja Romana, pela Igreja Católica Romana. Observe bem também que nós já temos o maior presente. Deus nos deu o maior presente. Então, quando chega o Natal, você fala, eu quero ganhar um presente. Você já ganhou. Já, pastor Davi? Já ganhou. Olha só, João 3,16, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você já ganhou o maior presente, que foi o Filho. Deus enviou seu Filho ao mundo e ele não vendeu para você, ele te deu. E todo aquele que crê vai ter a vida eterna. Então esse é o teu maior presente. Observe bem, olha só o que eu vou falar. Se a história do Papai Noel fosse usada para ensinar sobre generosidade e amar as pessoas e fazer coisas boas, estava ótimo. Se fosse só isso, estava excelente. Mas, pelo contrário, ajuda a promover o materialismo, o consumismo, pessoas que muitas vezes não tem nem o que comprar para comer, muitas vezes é obrigada a gastar por causa desse mercantil natalino que foi se criado através dessas imagens, tá certo? Para tentar desvirtuar a originalidade do Natal, que é o nascimento de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. E eu vou ler mais uma vez Filipenses 2:9, né? Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Olha só, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está acima de Nicolaus. São Nicolaus, que depois foi canonizado como São Nicolaus e depois foi intitulado pela lenda de Papai Noel. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Romanos 11:35, porque por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Então é por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein? Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos. É muito importante. Deus te abençoe, te guarde e te livre. Pastor, mas eu gosto de Papai Noel, não tem problema nenhum. Lembre-se que Jesus está acima de tudo isso. Lembre-se que o símbolo do Natal maior é Jesus. E o maior presente Deus já te deu, que foi Cristo e a salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus.